Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar, aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio, e está com essa super competência do nosso amigo, desse grande comunicador, Sidney Coechon. Na transmissão do programa está com a responsabilidade e com a super competência do nosso amigo, esse grande técnico, Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 22 de abril de 2022. Temperatura aproximada aqui da cidade de Pelotas está da casa dos 25 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema super interessante. Estaremos falando sobre uma passagem do Evangelho, a qual Jesus nos fala: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que mensagem quis passar Jesus para o mundo com esta frase? Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Daí o nosso tema é dentro desta mensagem, ou seja, estaremos falando sobre o jugo leve. E desde já convidamos você, amigo ouvinte, para que aqueles que puderem nos assistir ao vivo e a cores pela página do Facebook do Terceiro Milênio. Basta só acessar nossa página. Aquele que ainda não é amigo da nossa página, dá uma curtida de positivo, que você estará assistindo essa entrevista ao vivo e a cores. E desde já convidamos a você, amigo internauta que está nos assistindo pelo Facebook do Terceiro Milênio, que deixa ali a sua curtida, a sua like, também deixa a sua mensagem, lembrando que a sua mensagem nos traz uma energia, nos traz aquela força, o estímulo, e nos dá sempre aquele entusiasmo para que a gente possa continuar firme na missão confiada a nós. E o programa está sendo transmitido para o Rio Grande, para o Brasil, para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. O jugo leve, este interessante e fascinante tema. Estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo, palestrante espírita, Luiz Gonzaga. Luiz, que alegria, satisfação, mais uma vez contarmos com a tua brilhante presença aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi do programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Madeira, muito obrigado. Dispensamos a presença brilhante, mas nós estamos aqui sim com boa vontade e com o intuito de esclarecer a todos que estejam em dúvida sobre a questão do jugo, né? Pois é, né? O que Jesus quis dizer essa questão do jugo? Pois é, né? Na realidade, nem eu sabia, Madeira. Eu vou confessar para ti que eu não sabia. Eu tive que pesquisar, Tem que pesquisar. Então me deu a missão e eu fui me preparar, fui correr atrás, né? E aí, fazendo algumas leituras, eu descobri o que é o jugo. E em verdade, eu confesso para todas as pessoas que estão ouvindo o programa, que durante essa semana eu fiz uma exposição, aliás, eu fiz 2 exposições lá na Casa Espírita, e uma delas era sobre o jugo leve. E durante a exposição, eu fui fazer uma exposição técnica, né? Vou só falar sobre aquilo que eu li. Daqui a pouco começou a ter alguns insights sobre a questão do jugo, e eu consegui fazer uma associação que para mim ficou perfeita, que, aliás, a associação não foi minha. Na realidade foi inspirada por algum espírito, e ele me inspirou, e eu acredito que ele tenha sido muito bem direcionado o trabalho, no qual eu consegui, acredito, tocar em todos e satisfazer a todos com relação às suas necessidades. Perfeito, então ele ajudou muito para o trabalho de hoje. Muito. Aqui no nosso programa. Bastante. Então, vamos falar sobre o jugo leve. Então, Luiz, o que significa, para nós iniciarmos e entendermos, é preciso saber o que significa a palavra jugo. Bom, jugo, etimologicamente falando, significa uma peça de madeira que serve para empalhar 2 animais para um mesmo trabalho, né? Os animais geralmente são o gado, bois, 2 bois, 2 vacas, no sentido de utilizar, todo mundo conhece, a gente chama isso de canga.
Te lembra que a gente chama isso de canga? Que coloca sobre os dois, que emparelha e os guia em uma direção única, né? E interessante que essa peça ela é tão pesada que ela faz com que o animal baixe a sua cabeça. Ou seja, ele se curve para seguir adiante, né? Interessante. Bem interessante, né? O quanto a gente aprende, né? Exato. Agora vem trazer esse conhecimento. Então, qual o significado, então, no Evangelho? Tomar o seu jugo. Primeiro, antes da gente estabelecer a tomada do jugo, a gente tem que saber que outras pessoas, especificamente os romanos, utilizavam o jugo como forma de submissão das pessoas. Aqueles que eram derrotados, entravam em conflito contra os romanos, e eles obrigavam essas pessoas a utilizar o jugo na base do seu pescoço, que fazia que tu se sentisse humilhado, fazer que tu te sentisse submisso àqueles que mandavam naquele momento. Isso era uma forma simbólica deles utilizarem o jugo, né? Então, a gente entende o jugo como uma peça pesada, que pesa sobre os ombros. E daí, quando eu falei do insight, me surgiu a ideia de que as nossas encarnações são encarnações muito pesadas. Elas pesam sobre os nossos ombros. Às vezes a gente vê dificuldades assim terríveis que as pessoas passam, né? Vivendo a sua vida rotineira. Rotineiramente elas passam por desgraças terríveis, por opressões horríveis, com o intuito de quê? Fazer com que tu te dobre efetivamente, né? Ou seja, se tu esbanjasse muita riqueza numa existência, hoje tu passa por uma pobreza absoluta. E essa pobreza absoluta dobra o teu orgulho, faz com que tu baixe a cabeça, faz com que tu te curve perante ela. E a ideia do jugo, na qual Jesus expressa que o jugo dele não era pesado, era leve, né? A ideia dele está centrada num princípio maior, de que por mais que pese isso sobre os teus ombros, um dia isso vai passar. Não há punição que seja eterna. Não há nenhum tipo de aprendizado que tu tenhas que aprender pro resto da vida, somente até o momento que tu aprender. Se isso vai durar uma encarnação, vai durar meia encarnação, vai durar um dia, depende individualmente de cada um, né? Claro. De cada um. Agora, se vai durar mais tempo, às vezes dura 3, 4 encarnações e volta novamente de uma forma constante, parece que não termina nunca. Não termina nunca por quê? Porque a pessoa não quer se curvar, ela não quer se abaixar, ela não quer se tornar submissa e continua mantendo o seu orgulho em alta, em evidência. E aí, quanto mais ele mantém o orgulho em evidência, mais a peça vai pesar sobre os seus ombros. Esse é o significado maior que Jesus Cristo nos colocou. Eu ia até entrar nessa questão, tu já acabou até nos deixando, nos colocando, né? O que quis Jesus dizer com a expressão meu jugo é suave e meu fardo é leve? Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que expressão Jesus quis passar assim, para a humanidade? Sim, para a humanidade, eu posso ler a passagem do Evangelho? Fica à vontade, fica à vontade. Está escrito assim, ó: Vinde a mim, todos vós que sofreis, e que estáis sofrendo, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, tomai o jugo de Jesus sobre vós, e aprendei que de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. O que Jesus quis dizer com isso? Como que eu vou tomar o jugo de Jesus? Como que eu vou carregar a cruz do Cristo, né? E está aí exatamente o exemplo. Ó, carrega a tua cruz, mas mantém sempre a tua cabeça elevada e consciente de que em breve isso vai terminar. Em breve isso vai passar. Tu está cumprindo uma missão, tu está cumprindo uma tarefa, melhor dizendo do que missão, né? Tu está cumprindo uma tarefa e essa tarefa em breve ela vai passar. E a gente tem que ter esse contexto sempre, que é o contexto da esperança que Jesus nos traz. Olha, se eu carregar o fardo de Jesus ou carregar o jugo dele, que é leve, não é pesado, eu vou conseguir superar, eu vou conseguir vencer. Eu faço academia, tu também faz academia, não? Faço, claro. E a minha filha é minha professora, imagina. Minha filha é minha professora. Às vezes eu tô lá... mais exigente então. Bem mais. Bem mais. E às vezes eu tô lá com exercício, lá fazendo força,
E vamos pai. Não, filho, eu não aguento mais. Mas falta só 5. Pô, falta só 5. Aí eu vou buscar força. Aí eu busco força lá e termino com uma certa facilidade o exercício. E assim isso se dá na vida da gente. Muitas vezes tu passa por um momento desesperador que tu vê o suicídio como uma solução. Bah, não tem como sair dessa, eu vou ter que me matar. Não, mas só um pouquinho, para. Respira, pensa. Pensa sempre em que Jesus faria se ele estivesse no teu lugar. Sempre assim, ó, volta o teu pensamento para Jesus Cristo e pensa o que ele faria se ele estivesse no teu lugar. Bah, eu preciso resolver esse problema. Então eu tenho que me acalmar, eu tenho que manter a minha fé e eu tenho que ter esperança que dias melhores hão de vir. E virão. E virão, com certeza virão. Eu tenho que ter esperança. Então, a partir daí eu posso fazer pequenos movimentos que vão me auxiliar no intuito de vencer esse problema que me pareceu monstruoso diante dos meus olhos. Então, eu com calma, eu consigo superar essas relações de conflito e eu vou superando aos pouquinhos, que a gente vai conseguindo a solução. E muitas vezes nós vemos que depois da tempestade que foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida. Aquele momento de crise nada mais simbolizava de um momento de mudança, um momento de passagem no qual tu iria trocar a tua existência por outra expectativa de uma existência muito melhor do que tu vinha vivenciando. Isso acontece sempre. E muito bem lembrado essa coisa que tu nos traz, né, da gente suportar mais um pouco, porque tudo vai passar, ter essa visão otimista, esperançosa, porque tudo passa, e nessa questão que tu coloca, né, e a gente tem visto, a gente tem observado, pessoas às vezes conversam, não aguento mais. Exato. Eu não consigo suportar mais. Acho que eu vou sucumbir. Exato. Né? E a gente tem visto pelos noticiários, né? Enquanto são pessoas até próximas a nós que a gente conhece, né? E para um momento assim, naquele momento não tem solução nenhuma para nada. Acaba buscando uma saída que não é a melhor saída, que tu ainda colocou a questão do suicídio, né? Exato. E muitas vezes o amparo e a assistência está ao seu lado, só que a pessoa não consegue enxergar. Exato. Porque ela está dentro daquela nuvem tão escura que não consegue enxergar como a mão está ali estendendo. É curioso isso, Madeira, que na terça-feira, quando eu fiz a palestra, eu me virei em direção à parede e olhava a parede e não conseguia achar nenhuma porta. Não tinha nenhuma saída, só tinha aquela parede enorme ali na minha frente, ali, porque eu estava com o nariz grudado na parede, né? E, de repente, se a pessoa conseguisse fazer uma prece, se a pessoa conseguisse se acalmar, se ela conseguisse orar, ela iria se virar e veria várias outras saídas que existem. Não a parede nua e crua que está ali na frente da gente, né? E é isso que nós enxergamos efetivamente, que é uma parede na nossa frente. E agora, meu Deus, não tenho saída, não tenho para onde fugir, e agora o que eu faço? Ora e te vira. Ora e vira para o lado. Ora e busca uma nova saída. Nós não podemos centralizar a nossa atenção somente no problema, nós temos que buscar uma solução. O que eu tenho que fazer para mim resolver o meu problema? Bom, eu preciso fazer isso, isso e isso. Então, que eu faça isso, né? Que eu faça efetivamente, me disponha, se disponibiliza para a espiritualidade poder te auxiliar, né? E muito cuidado também com aquilo que a gente pede, né? Muitas vezes a gente pede coisas que não são muito viáveis, né? Esses dias eu assisti um filme de ficção científica chamado Mulher Maravilha, 1984. Já viu esse filme? Não vi ainda. Um filme muito interessante, pelo aspecto moral, assim. No filme existe, é uma ficção, não claro, é uma ficção, né? Mas tu vai trazer o aspecto moral, né? Exato. Existia no filme um ator que era um fracassado, ele cavou alguns poços de petróleo, não conseguia investimentos e efetivamente ele iria quebrar, ele estava desesperado. Aí daqui a pouco ele achou uma mulher com a pata do macaco, aquela pata mítica do macaco que realiza todos os desejos, né? E aí o que ele pediu? Ele segurou a pata do macaco e pediu para ele ser a pata do macaco, para ele realizar os desejos das outras pessoas. Só que todas as pessoas que faziam algum desejo, elas tinham realizado. Só que vinha, junto com o desejo, vinha as consequências. O desejo traz consigo as suas consequências. E essas consequências geralmente eram consequências negativas, né? Muito negativas, né? Então isso acabou causando um transtorno enorme. O exemplo, ele chegou próximo ao presidente dos Estados Unidos e perguntou o que ele queria. Eu queria ter mais 100 armas nucleares.
para mim intimidar os outros países. Ah, beleza, então seu desejo foi realizado. Só que com o desejo dele, os russos viram que eles tinham mais 100 armas nucleares e já apontaram as armas nucleares para eles. Aí já gerou um transtorno enorme. Então as pessoas não conseguem refletir que isso tudo traz consequências. Traz consequências. E a gente tem que estar sempre ligado nisso. Ó. Tudo nos traz consequência. Tudo. Mesmo que não seja questão de dinheiro. Ah, eu quero que a minha mulher seja a mais bonita do mundo. Tá, a minha mulher seja perfeita. Tá, tudo bem. Vai ser perfeita, mas... Vai ser a mais cobiçada. Vai ser a mais cobiçada também. E aí, como é que fica? Então, tudo traz suas consequências. Por esse aspecto, o filme foi muito bom. Foi muito interessante. Até porque ela teve que abrir mão de uma coisa que ela queria, que eu não vou contar, que senão a gente não vai assistir o filme. Claro. E ela chegou num momento que ela tomou consciência de que ela também estava prejudicando as outras pessoas, porque ela perdeu os poderes dela, né? Quando ela realizou o seu desejo, ela perdeu os poderes dela. Então ela chegou, tomou consciência e viu, não, eu vou ter que abrir mão desse desejo. Chorou muito, mas abrir mão desse desejo foi fundamental para ela recuperar os poderes e continuar a sua vida. Bem interessante o filme também. Muito interessante. E a gente vê também, no outro aspecto também, Luiz Gonzaga, claro que quando nós estamos vivendo aquele problema, né, dá a impressão que aquilo não vai terminar. Exato. Parece que o relógio parou de funcionar. Parou, né? e a cada dia... De funcionar. Exatamente. Mas, como tudo passa, ao passar essa situação que tem, como diz o nosso amigo, o palestrante espírita e escritor Haroldo Dias Dutra, né? Que todo sofrimento tem horário, dia, mês e ano para acabar. Mas não terminou porque não chegou ainda. Mas todo sofrimento tem a hora, o dia, a semana, o mês e o ano para acabar. Exato. Né? Ao acabar o sofrimento, né, depois que terminou, a gente olha para trás e a gente diz, poxa, eu venci. Eu venci. Como a gente se fortalece depois, até para auxiliar outras pessoas. Exato, exatamente. Até para auxiliar outras. Exato. Quando a gente tem maturidade suficiente, a gente consegue auxiliar outras pessoas. Maturidade suficiente. Exato. Às vezes as pessoas não têm, e às vezes repetem isso durante vários tempos. Né? Ontem eu estava lá no Centro Espírita, eu fiz uma palestra também, né? Também muito interessante, porque eu comecei a enxergar coisas que eu não via. E de repente eu me lembrei lá na sexta série não, no meu primeiro ano do primeiro grau, quando eu adentrei a primeira série, que eu estava cheio de expectativa, todo feliz, todo contente, e quando eu peguei o lápis na mão, eu me apavorei, comecei a chorar, porque eu não conseguia desenhar o ar. Não conseguia, não entrava na minha cabeça. E a professora passava o abecedário assim, com muita calma, muita tranquilidade, e não entrava, e eu chorava. Chegou o ponto de eu dizer para minha mãe que eu não queria ir mais no colégio. Não queria ir mais no colégio, e a minha mãe pegou a cinta e me convenceu. Não sei porque eu despertei a vontade de ir novamente. Graças a Deus. Aí eu fui. Graças a Deus. E efetivamente eu rodei no primeiro ano. Claro. Rodei, repeti o primeiro ano, depois na repetição é que eu consegui vencer os obstáculos que não permitiram que eu saísse da primeira série. Chorei muito aquele ano, eu acredito até que eu tenha ficado depressivo. Claro, óbvio que na época a gente não usava o sentido da depressão, mas eu acredito que eu tenha ficado muito depressivo aquele período. Hoje, 56 anos depois, olhando para trás, eu consigo ver isso com muita naturalidade. Eu consigo ver isso com uma certa naturalidade, né? Bom, pai, eu era uma criança, felizmente a minha mãe não deixou eu desistir do colégio, correto. Eu continuei, sofri muito aquele ano, sofri bastante, e efetivamente consegui passar para a segunda série. E assim eu fui indo, sofrendo, com muito sofrimento, eu fui conseguindo vencer. Hoje, de posse, eu já estou completando a minha segunda faculdade hoje em dia, né? Fazendo mais 3 pós-graduações simultâneas, e eu olho para trás e vejo a criança lá atrás que eu era. E quantos de vocês que estão aí nos olhando, que estão nos observando, que estão passando por um momento de sofrimento extremo, não vão fazer isso daqui a 20 anos? Quantos de vocês não vão lembrar, mas essa não é a minha primeira crise, essa não é a minha primeira crise que eu passo. Como é que foi a minha primeira crise? E aí tu vai lembrar da tua primeira crise, da maneira como te comportou, na maneira do teu desespero, de tudo pelo qual tu passou, e hoje em dia tu dá risada disso. Por que daqui a 20 anos, ou daqui a 30 anos, ou na próxima encarnação, tu não vai rir dos processos pelos quais tu está passando, que são um dia? Eu não estou tentando minimizar o sofrimento de ninguém, tá, pessoal? Estou tentando despertar a percepção de vocês
de que, por pior que seja o problema, Jesus Cristo também passou. Jesus também passou. Por que carregar... Não, mas só um pouquinho. Carregar uma cruz não é tão difícil. Até eu carrego uma cruz. Beleza. Só que Jesus não tinha nenhum pecado a ser resgatado. Ele já estava na esfera da perfeição. Um tapa no rosto dele já seria o máximo de punição para ele. Para ele já seria o máximo de punição. Para nós não. Para nós temos que carregar muitas cruzes ainda. Se a gente for observar o nosso passado, muitas cruzes a gente tem que carregar. E enquanto a gente carrega essas cruzes, e é bom que se ressalte isso, nós não estamos sofrendo, nós não estamos passando por um processo de sofrimento em vida. Não é sofrimento. E sim um compromisso de aprendizagem. Porque se o Madeira foi um ente muito rico na existência pretérita dele, em que ele exacerbou o orgulho dele, falou mais alto do que qualquer outra coisa, o orgulho e a vaidade, hoje o Madeira vem com um jugo pesado sobre o pescoço, que faz com que ele se incline para baixo, passando pela pobreza, muitas vezes não tem nem um centavo no bolso, e ele se desespera por isso, mas ele mantém a cabeça dele tentando elevar ela e observar o nosso Nazareno que vai à nossa frente arrastando a sua cruz. Esse é o grande exemplo que a gente tem. Jesus, que não tinha pecado nenhum, teve que carregar uma cruz pesada, sofreu humilhação. Todas as pessoas que o saudaram no domingo de Ramos, colocaram ramos para que ele passasse por cima, jogavam pedra nele, cuspiam nele, xingavam ele depois. Para a gente ver também as oposições que a vida se apresenta, né? Hoje em dia o Madeira é um jornalista, uma pessoa que está em evidência. O Madeira, de repente lá ele deixa que o orgulho dele surja novamente. E aí a gente sabe, né? Depois ele vai passar por uma questão de anonimato com o intuito de fazê-lo aprender. Sempre o aprendizado vem em primeiro lugar. Tu pode passar a rodar, que nem eu, né? Tu pode seguir em frente ou tu pode permanecer naquela série e tu vai repetir outras vezes. E isso se dá 2, 3, 4 vezes nas existências da gente, até a gente cansar. Enquanto a gente não cansa daquela forma de energia, a gente continua repetindo ela. Porque muitas vezes a gente vê o pessoal que faz o processo de regressão de memória. Eu tive a feliz oportunidade de assistir uma palestra do Sérgio Lopes falando sobre regressão de memória. E lá ele falava que muitas vezes as pessoas repetem esse processo durante várias existências, seja de uma forma lá. Só para citar como exemplo, uma criança que se tornou gaga, ela parou de falar articuladamente e passou a gaguejar porque uma galinha pulou no peito dela. E aí tu faz o retrocesso para trás na origem do problema, tu vê em 2 situações de vida, numa em que um leão pulou na garganta, estraçalhou a garganta dela, ela acabou morrendo, e outra que um tigre também pulou na garganta dela e estraçalhou. Obviamente que esses fatos vêm todos sintonizados com uma outra conduta que não foi bem aprendida durante as suas existências. E culminou com um processo dessa criança ter ficado gaga. Beleza, tá tudo dentro da ordem natural das coisas guiadas por Deus. Tudo perfeito. Madeira. Perfeito. Foi interessante esses fatos que tu veio nos trazer. E como isso nos enriquece. Bastante conhecimento para a gente entender, né, que somos espíritos em evolução. Exato. E que a gente somos livres para semear o que nós quisermos. Exato. Temos o livre-arbítrio, mas seremos escravos da colheita das nossas próprias semeaduras. Exato, ou as exatamente. coisas boas que a gente planta, vamos colher as coisas boas, ou as coisas que não são tão boas. Não são tão boas. Se a gente plantar maçã, tu vai colher maçã. Exatamente isso que eu estava falando ontem. Aí tu planta espinho, tu planta pimenta, tu vai ter que colher espinho, tu vai ter que colher pimenta, né? Exato, exatamente. E tem outra coisa, né? O outro agravante. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente pede para passar por umas situações que nós estamos vivenciando hoje em dia. Por incrível que pareça. A gente tem o hábito de falar com Deus olhando para o céu, né? Pô, Deus, é muita sacanagem isso comigo, né? Pô, por que eu tô passando por isso? Por que tu não me ajuda para mim ganhar na loteria? Eu nem jogo na loteria. Mas por que tu não me ajuda a ganhar na loteria? Assim eu vou resolver o problema de todo mundo. Todo mundo que me cerca, tá todo mundo com o problema resolvido.
E aí lá Deus escuta tuas preces e tu ganha na loteria. Não, esse dinheiro é meu, vou ter que guardar, não vou dividir com ninguém, não vou gastar. Olha a avareza que surgiu dali de ti, né? Coisa que tu já havia supostamente vencido. E aí tu retrocede para trás. Por isso que geralmente Deus não atende aqueles nossos desejos que são desejos superficiais. Deus atende os nossos desejos enquanto espírito. Eu, espírito, lá depois de passar por uma existência de muito trabalho, eu lá no campo espiritual eu tomo consciência, eu fiz errado mesmo, eu fiz um monte de coisa errada. Eu queria resgatar essas coisas erradas. É o típico exemplo de um espírito. Posso falar, Madeira? Pode, fica à vontade. Um espírito de uma mãe que apareceu no centro espírita uma vez, certa feita, e que estava desesperado porque tinha 2 meninos que eram drogados. Os meninos eram encarnados, drogados, e ela desencarnada. E ela desesperada, que ela queria ajudar, que ela queria tirar, que ela fazia de tudo para tirar isso assim. E aí nós promovemos um processo de buscar a origem do problema lá no passado dela. E lá no passado dela, ela se viu com um comerciante que vendia drogas para crianças. Vendia droga para as crianças, queria só saber do dinheiro. E 2 dessas crianças se tornaram extremamente dependentes. E seguiram a vida de dependência química delas. E ele, quando ele entrou no plano espiritual, ele se viu como culpado, porque ele acompanhou todo o processo de degradação moral dessas 2 pessoas, que acabou fazendo com que ela sucumbisse através do ato do suicídio. E ele, mas eu fiz isso, não, eu quero ajudar. Eu quero ajudar esses 2 espíritos especificamente. E aí ele renasceu como mulher, porque espírito não tem sexo. Nós bem sabemos disso, né? Os espíritos, tanto é homem hoje como é mulher amanhã. Correto. E assim sucessivamente. E ele nasceu como mulher e como mãe dessas 2 crianças. E ela entendia que a missão dela era resgatar esses 2 espíritos. Por isso que ela estava desesperada no intuito de reestabelecer a regra. Eu preciso corrigir um erro cometido por mim lá atrás e eu preciso corrigir no hoje. Só que, em verdade, ela estava completamente desequilibrada em função da ideia de resgate, né? Obviamente que a gente conversou, acalmamos ela, conversamos e tocamos para mais adiante. Não, esse fato que nos traz, faz a gente pensar e refletir, né? Isso sobre aqueles que traficam drogas. Também. Quantas famílias, quantas pessoas se perdem, né? Exato. No caminho da drogadição. E tem muito a ver com o traficante, aquele que trafica. Exato, a pessoa que estimula, a pessoa que te coloca no campo das drogas e depois tu não consegue tirar. A gente fica então já... Isso foi um caso que tu contou. Imagina aquele que trafica, imagina quantos espíritos ele vai ter... De resgate. De resgate. É verdade. Quantos ele não vai ter que trazer para ele, né? Assim como a questão da guerra. A gente faz uma associação à guerra. Hoje em dia nós estamos vivendo um mundo em guerra. Cada morte que ocorre lá na Ucrânia vai para a responsabilidade de alguém na Rússia. E esse alguém na Rússia, ele se responsabiliza mesmo por essas almas. Cada alma que cai, que tombou ali no campo de batalha, ou o local que esteja bombardeando, ela efetivamente vai ser resgatada em algum dia, em algum momento, e essa pessoa vai passar por esse processo de muita dor. Por isso que a gente vê hoje em dia na África, né, que eu trato as nossas comunidades como pequenas escolas de aprendizagem no primário. Por isso que na África a gente vê muitas freiras sofrendo, nós vemos muitos padres sofrendo, no intuito de resgatar aquele que eles causaram como dano no passado. Exatamente. Sempre assim. A doutrina espírita não é uma doutrina de culpa. Ela nunca traz culpa. Mas eu me sinto culpado. Tudo bem, tu pode até te sentir culpada nessa existência. Mas tu nunca vai ser culpado. Tu vai ser sempre responsabilizado à aprendizagem. Olha o Luiz lá na 1ª série, lá chorando, deprimido no colégio. Olha ele hoje, depois de passar por tudo isso. Então, é o mesmo contexto. Por mais dor que tu sinta, tu tens a certeza que teu jugo vai ser sempre leve. Ou seja, tu sabe que isso vai passar. Não vai durar eternamente. E muitas vezes tu tem que pegar e engolir o orgulho que tu tem, engolir a tua postura e tentar refazer a tua história, refazer a tua vida, né? Correto. Olha a organização
moral que a gente dá dentro desse contexto todo. Olha, pai, eu não posso roubar, eu não vou roubar nada de ninguém, mas eu tenho disposição, eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar. Tá? Há algum tempo atrás, também lá no Centro Espírita, também eu estava fazendo uma palestra e daqui a pouco veio um insight. Pô, aqui no Fragata, que eu moro no Fragata, aqui no Fragata, nenhum guardador de carro lava o teu carro. Nenhum. Pô, irmão, excelente ideia. Pô, eu vou pegar um baldezinho, vou pegar um sabão e vou me oferecer para lavar. Pô, o cara ia me dar uma moeda de 50 centavos, de repente ele me dá R$10, porque eu lavei o carro dele. E aí tu começa a lavar um e fica bem lavado, aí já lavo 2, já lavo 3, daqui a pouco eu já estou ganhando R$50 no dia. Olha o processo de recuperação familiar que tu está tendo. Ah, mas eu não estou preparado, eu estudei bastante, eu não estou preparado para fazer isso. Mas na hora que a barriga começa a roncar, tu te prepara para qualquer coisa, né? E olha a excelente ideia que se teve. Pô, vou lavar carro aí na Avenida do Caxias, eu vou ganhar dinheiro. Não é? Então, disponibilidade para o trabalho é uma questão vital para nós, uma questão positiva. E não de baixar a cabeça e ficar com a cabeça grudada no chão. E sim se levantar. Falasse tudo, essa questão do trabalho é uma questão vital e me veio em mente, né? Acho que está no livro Consolador, uma pergunta para o Espírito Emmanuel, fizemos uma pergunta para o Espírito Emmanuel, quem são os médiums da atualidade? Os médiums espíritas, né? Não só espírita, também tem médiums fora da doutrina espírita, mas falando de nós, os médiums espíritas, quem são eles? Porque para outras pessoas, mas ele é médium. Ele é médium. Ele está à frente de um trabalho de comunicação espírita, de palestrante, né? Quem são eles? Aí o Espírito Emmanuel diz, eles não são missionários. São os espíritos que se comprometeram em existências pretéritas. Exatamente. E hoje vem com a missão de fazer o trabalho inverso do que fizeram. Se antes eles usaram a palavra para descaminhar, hoje estão tendo a oportunidade de usar a palavra para encaminhar essas pessoas no caminho do bem. Exatamente. À custa de muito trabalho. Não é nada mole, é bem trabalhoso mesmo. Muito trabalhoso. Uma coisa que eu falo, eu trabalho num grupo mediúnico de desobsessão lá no Fragata. Lá, né? E sempre que o espírito se apresenta, eu não chamo eles de entidade, não chamo de entidade ou coisa alguma. Eu chamo eles de meu irmão. Claro. Aí muitas vezes o espírito, mas eu não sou teu irmão. Não, tu é meu irmão sim. Sabe por quê? Porque nós dois vivemos em erro e nós dois estamos tentando resgatar. Correto. Senão tu não estaria aqui. Correto. Senão tu não estaria aqui. Por mais que eles digam que não, e aí daqui a pouco, através do diálogo e do convencimento, a gente acaba convencendo eles. E ao mesmo tempo eu mantenho o espírito, o nosso espírito de humildade presente sempre. Tu é sempre irmão daquele que está ali do outro lado. Tá? De repente amanhã eu estou ali do lado, de repente eu me apresento como espírito e vão me chamar de entidade, eu detesto que me chamem de entidade, porque eu tenho um nome, eu não sou uma entidade. Eu não sou uma entidade espiritual, eu sou uma pessoa como tu, nós somos irmãos. E nós devemos nos tratar sempre com irmandade. Isso evita uma série de problemas. Né? E como evita? Evita. São 17 horas e 34 minutos, temperatura aproximada aqui da cidade de Pelotas está na casa dos 25 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, ouvindo e assistindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa, nosso amigo, palestrante espírita, Luiz Gonzaga, que vem falar desse tema super interessante, que é sobre o jugo leve, como nós estamos aprendendo. E dentro desse aprendizado, eu lhe pergunto, Gonzaga, como compreender as palavras de Jesus se vemos e experimentamos tantos sofrimentos nesse mundo? As pessoas perguntam. Pois é. Como muitas vezes compreender as palavras de Jesus se a gente vê tanto sofrimento nesse mundo? Porque nós temos muito trabalho a fazer aí. Muito trabalho a fazer. Muito trabalho a fazer. O nosso mundo ele tem como característica ser um mundo de expiações e provas, né? E como é um mundo de expiações e provas, nós devemos estar preparados para resgatar de forma quase que imediata. Às vezes tu desencarna 50 anos atrás e no momento que tu desencarnou tu já começa um processo de mudança espiritual, mudança moral, no intuito de tu cumprir determinadas tarefas. 50 anos de estudo. E lá vai. E tu vai te preparando, vai te convencendo. Bom, tô pronto. Posso ir agora? Pode ir? Pode ir.
Vai dar certo? Não, comigo está 100% garantido. Aí tu chega aqui, o exemplo que eu dei ontem do grande produtor rural, que nem o personagem da novela das 8 hoje em dia, que eu não me lembro o nome dele. Eu não tenho acompanhado ultimamente. O cara tem terras assim, enormes terras. Tá, de repente lá, digamos lá que o personagem da novela das 8, ele doa aquele monte de terra do pai dele. Terra. E ele quer expulsar uma família de lá que está dentro da terra dele, que não era para estar lá. Não deveria estar lá. E aí ele consegue expulsar elas, fica feliz, termina a vida dele e ele toma consciência de que aquelas pessoas deveriam ter permanecido lá. Mas e agora? E agora eu já fiz. Não, mas eu quero nascer de novo na terra outra vez. Beleza, agora tu vai nascer na terra. Aí tu vem como um agricultor rural sem terra e com uma família grande. E só tens uma enxada. E aí, o que tu faz? Tu te orgulha e morre de fome? Ou tu pega a tua enxadinha e vai bater de porta em porta, pedir um pedacinho de terra para te plantar. É isso que tu vai fazer. Beleza, aí tu passou por essa vida, parece que tu conquistou todos os teus princípios, né? Todas as coisas que tu tinha para resgatar, parece que tu conquistou. Beleza, né? Beleza. Vamos para a prova agora. Próxima existência, produtor rural novamente e rico, ou com grandes extensões de terra. Perder de vista, assim, tu te perde no horizonte olhando. E agora, o que tu vai fazer com as tuas terras? Faz o que muitas pessoas fazem, que eu vi aqui no município aqui da volta, aqui da região. Entrei nas terras lá de um grande produtor rural, inclusive com o nome de grande produtor rural, e olhei assim o terreno à volta da casa dele, cheio de casinha padrão, tudo igualzinho, tudo. E um grande centro de eventos lá, um salão grandão lá de eventos lá. E aí, conversando com os empregados lá, né, que o senhor era sempre viajando para São Paulo, Rio, por aí fora. Essas casas aí, essas casas foi dada pelo nosso patrão. Ele deu uma casa para cada um de nós aqui. E nós podemos plantar ali no pátio, ali, a extensão do pátio eu posso plantar, que é só meu, não é nada dele. Olha só que interessante. E todos os domingos nós fizemos um churrasco coletivo aqui, que a gente reúne todas as famílias aqui. Que legal. Esse é o processo de prova que a gente passa muitas vezes. Conseguiu superar? Consegui superar. Vais adiante. A gente tem várias facetas que nós não conhecemos de nós mesmos, não é? Várias facetas. Então a gente tem que seguir adiante no intuito de conquistar. Nem sempre perdemos. Nem sempre perdemos. Claro. É maravilhoso o exemplo que tu nos traz e incentiva e estimula muitas pessoas. Né? Não precisa, você que está nos ouvindo, você, Luiz Gonzaga, que a gente está atento do contexto, não precisa ter tanto dinheiro para fazer o bem. Né? Não precisa. Na realidade, a gente não precisa de dinheiro nenhum. Não precisa de dinheiro nenhum. Aonde como disse Chico Xavier, ninguém precisa sair da onde estar para fazer o bem. Aí, aonde nós estamos, nós podemos fazer o bem. Exatamente. Bem assim, mano. Falasse tudo agora. Então, como aceitar esse jugo, esse trabalho no bem, estando muitas vezes envolto com decepções e penúrias? Porque a gente também tem visto pessoas que ajudam muitas pessoas, mas estão sempre em volta de problemas, de decepções e penúrias. Isso faz parte do processo reencarnatório. Faz. Não tem como te livrar. Se hoje tu passa por decepções e penúrias, basta tu olhar a tua existência pretérita lá atrás. Tá? E eu falo, e é bom que você ressalte isso, nós não vivemos existências baseadas no karma, né? E nem no dharma. Sabe que o karma é relações de coisas ruins que tu produziu no passado que se refletem hoje na tua vida. Correto. Tá? Isso é da cultura indiana. Isso. Não é da cultura espírita. Não é. Não é da nossa cultura. Então nós não vivemos. Nós vivemos relações de aprendizagem. Exclusivamente aprendizagem. Nós éramos ruins em matemática lá na 8ª série. Tu vai reprovar tantas vezes até que tu te canse e tu resolva aprender matemática. Até aprender. Senão tu não vai sair de lá. Senão tu vai continuar lá na 8ª série. Mas já faz 5 anos que eu tô na 8ª série. 5 anos tu tem que passar. Eu vou ter que dar um jeito de aprender, porque senão eu não vou sair daqui. E assim é na vida. E assim é na vida. Por que tu acha que as pessoas estão cercadas de problemas? Porque elas precisam aprender alguma coisa. Às vezes está relacionada com o próprio comportamento delas e elas não percebem. Eu sou muito rancoroso, eu guardo mágoa de todo mundo, o Madeira me olhou daquele jeito, eu já não olho mais pra cara dele. Aí tu vem cercado na tua família, vem só gente assim. Todo mundo assim, como se fosse uma série de espelhos mostrando pra ti quem tu és.
Pô, para te ver no comportamento do pequenininho, te ver no comportamento do mais velho, para te ver no comportamento da tua esposa, do teu esposo. Enfim, tu te vê em todos os contextos. E aí tu começa a perceber que, bom, existe algo errado na minha vida. E existe um princípio de mudança espiritual que eu tenho que fazer. Aliás, a mudança que a gente fala, a gente chama sempre de reforma íntima, né? Eu acho que quase todas as palestras espirituais as pessoas tocam na reforma íntima. Por que reforma íntima? Porque a gente precisa reformar. Se a gente não organizar a casa, ela vai continuar uma bagunça ad eterno. Beleza? Beleza. Por que Jesus se dirige aos que estejam em sofrimentos? Por que ele se dirige às pessoas que estejam em sofrimento? Porque são os objetivos maiores de Jesus Cristo, né? É fazer com que essas pessoas aprendam com o ato de sofrer e efetivamente consigam seguir adiante. Lembra do exemplo que eu citei agora há pouco, do produtor rural que dividiu a fazenda dele e deu umas posses, terrenos especificamente? Correto. E esse produtor rural, com certeza, ele passou por várias fases na existência dele. Ele começou lá como um senhor feudal, onde ele explorava tudo e a todos. Pelo orgulho, se eu ganhei essas terras, foi dada por Deus e eu sou representante de Deus, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Tu lembra da fase feudal, né? Os caras faziam tudo o que queriam, né? Claro. Tudo o que queriam. Tudo que eles queriam, eles faziam. Eles tomavam conta, às vezes tu lidava assim uma temporada inteira plantando, colhendo, cuidando da plantação e 90% disso era dele. Quando eles não levavam 100%. Né? Então, isso tudo passou por um processo de aprendizagem e não de punição, a aprendizagem sempre, no qual essa pessoa se colocou diante dos resultados. O que é se colocar diante dos resultados? Eu tenho o hábito de falar assim, nós vivemos num mundo, num plano de existência que é um plano das provas. E quando a gente desencarna, a gente passa para o plano das consequências. E aí a gente sente, mas eu não sabia que eu era assim. Mas tu era assim. Mas eu não sabia que eu tinha tanto orgulho. Mas tu tem tanto orgulho. Então, tu precisa vivenciar isso e sentir na tua carne que o teu processo de sofrimento está estritamente relacionado, e isso é importante, hein? O processo de sofrimento individual de cada um de nós está relacionado com nós mesmos. Nós somos os produtores. É como o exemplo do que o Madeira citou agora há pouco. Tu não pode plantar maçã e querer colher limão. Não pode. Tu pode até querer, mas só que tu não vai colher. Tu vai ser forçado a colher aquilo que tu plantou. Simples assim. Mas o processo é muito dolorido. Mas essa canga está pesando demais no meu pescoço. A cruz de Jesus Cristo é muito pesada para mim, porque cada um tem a sua cruz específica, com peso específico. Então a gente tem que aprender a caminhar com ela. Esse é o motivo de nós estarmos encarnados. Nós estamos encarnados com o intuito de aprendizagem. Somente isso. Nos traz, porque muitas das situações a gente se coloca como vítima. Que foi que eu fiz para merecer isso? Geralmente olhando para o céu, né? Geralmente olhando para o céu. E nós nos esquecemos que Deus está na mesma altura que nós. Deus está nesse ambiente, assim como está em todo lugar, inclusive na casa de quem está nos escutando nesse momento, inclusive na casa dele. Deus está bem próximo de nós. Ele não está nem mais alto nem mais baixo, ele está na altura do nosso coração. E é muito simples conversar com ele. Às vezes a gente não precisa disso. Às vezes, nas minhas preces, eu só digo assim, Deus, e não preciso expressar mais nenhum tipo de palavra. Porque Deus sabe o que eu estou sentindo, sabe o que eu sou merecedor e sabe o que é conveniente dar ou não dar para mim. Sabe isso muito bem. Não sei se vocês lembram, vocês que estão em casa, há muito tempo atrás tinha um programa do Gugu. Lembra do programa do Gugu? Claro, recordo. Te lembra daquela parte que ele fazia o Sentindo na Pele? Ele passava por várias situações. Sim, me recordo. E eu nunca mais esqueci desse programa. E esse programa é bem antigo. E ele passou, ele se fez de mendigo, lá vestido de mendigo, lá com toco, com tudo. E ele estava contando as moedinhas dele para dar R$1. E não fechava o real. Ele contava e recontava, contava e recontava. Aí vem um outro mendigo, olhou para ele e deu os 25 centavos que faltava para ele para completar R$1. E aí ele tirou a máscara, haha, eu sou o Gugu, parabéns, não sei o quê. E aí enalteceu a figura daquele rapaz. Só que aquele rapaz ele deveria permanecer como mendigo, que ele iria muito bem, a vida dele viveria muito bem se ele fosse mendigo até hoje. Só que o Gugu começou a recompensar ele. Deu uma casa, deu um carro,
a casa mobiliada, aquela coisa toda. E aí daqui a pouco já apareceu uma esposa dele, desse rapaz que tinha um filho. Eu tô com o teu filho aqui assim. Daqui a pouco os caras de uma quadrilha que ele pertencia lá no Nordeste do Brasil já acharam ele e a polícia também, né? Então já começou a dar tudo errado na vida dele, porque ele tinha uma destinação que ele iria aprender muito se ele fosse pobre e miserável. Muito. Tanto é que ele exerceu o princípio da caridade, né? Ele foi solidário e deu uma moeda para o outro rapaz. Né? Aquela coisa que tu ainda colocou ainda agora há pouco, né? A gente pede a Deus, como eu queria ganhar na loteria esportiva, como eu queria ganhar um bom dinheiro. Tem que se dispor a jogar, né? Primeiro. Assim, primeiro dispor a jogar. Mas... Se tu ganha. E se tu ganha? E se tu ganha, é um grande problema. Quanta coisa surge, a gente diz, meu Deus, como eu era feliz, Exato. Minha vida era uma paz, uma tranquilidade, olha só que está em torno de mim agora. Já não confia mais em ninguém. Mais em ninguém. Todo mundo já se aproxima de ti. Não, ele próprio precisa jogar os outros. Não, o meu próprio melhor amigo, agora tu desconfiado que só se aproxima de mim por interesse. Exatamente. Quer dizer, a gente passa a jogar os outros também depois. Exatamente. Meu Deus. E aí tu te perdeu toda uma existência. A gente se perdeu. Para isso a gente tem as nossas solicitações e os nossos pedidos, que nós fizemos enquanto estamos no plano espiritual. E geralmente nós somos atendidos. Mas aí depois a gente vem aqui e reclama, né? Aí não fica sem entender como é que funciona. A gente não sabe o que pede, mas Deus sabe o que nos dá. Exatamente. Deus nos dá aquilo que é necessário para a nossa evolução. Exatamente. Aquilo que não for necessário não nos dará. Exatamente. Perfeito. Por que Jesus promete o alívio e não a cura dos nossos males? Por que Jesus não resolve os nossos problemas, os nossos males, mas sim ele nos promete o alívio? Pois é. Que a gente quer que resolva os nossos problemas. Exato, exatamente, né? Deixa eu ver, no Brasil, no século XVII, século XVI, durante a escravidão, os escravos sofriam muito na mão dos seus donos, dos seus patrões, né? Tu te lembra disso? Sim, a história nos fala isso. Isso, a história nos fala isso, né? Seria meio injusto se Deus resolvesse todos os nossos problemas, porque os problemas foram gerados por nós. Eu li um livro do... me esqueci o nome dele, chamado Senzala. Li o livro Senzala. Como é que é o nome do autor? Wilson... Não me veio em mente o nome, mas eu tenho esse livro lá em casa. Tenho, Senzala. Você lembra da história, né? Claro, interessantíssimo. Bem interessante. Um grupo de pessoas que eram germânicas, que eram muito orgulhosas por serem germanos, né? Loiros de olhos azuis, resolveram reencarnar no Brasil no intuito de propiciar uma evolução maior para eles. Aí eles vieram, fizeram alguns acordos espirituais, né? Dentro dos acordos que se o terceiro filho do fazendeiro viesse, eles viriam todos juntos de boa vontade. Aí eles vieram, todos reencarnaram, passaram por muita dor, por muito sofrimento. Quem causou essa dor e esse sofrimento vai ter que resgatar. Por quê? Porque é um processo de aprendizagem. Imagina se Jesus resolve, ou se Deus propriamente dito resolve, não, agora ninguém mais vai sofrer, vamos passar tudo direto para a parte do bem bom. Onde é que fica os erros cometidos? Onde é que fica o aprendizado dessas pessoas? Não fica. Hoje, uma pessoa que é muito rica, que tem muito dinheiro, que esbanja, fazer uma festinha assim vou convidar 20 mil pessoas para ir num barco que eu vou alugar e com tudo de graça. E enquanto isso, as pessoas que estão na Terra estão passando fome. Tem gente que está morrendo de fome. É verdade. Tem pessoas que passam necessidades ao extremo. E onde é que fica a justiça de Deus nesse caso? Onde é que fica? Não haveria justiça divina. As pessoas precisam aprender passando por aquilo que elas ajudaram a gerar. E geralmente é assim, tu ajuda a gerar o problema, hoje, pelo orgulho, pela vaidade, pelo o excesso que tu tem, amanhã vai te faltar. E isso vai te ensinar. Isso, tu vai colocar a canga no pescoço, tu vai colocar o jugo que é pesado. Porque ele é proporcional, ele pesa de acordo com o teu orgulho e a tua vaidade. Quanto maior for o teu orgulho e a tua vaidade, maior vai ser o peso do jugo. Quanto tu vai diminuindo esse orgulho, essa vaidade, ele vai se tornando leve. É aí que Jesus entra. Ele diz que o dele era leve. Por quê? Porque Jesus não tinha orgulho e muito menos vaidade.
Ele caminhou pelo mundo, veio da forma mais simples que veio. Sim. Nem carteira assinada ele tinha, não tinha nada. Poderia ter, quando veio aqui à Terra, poderia ter escolhido um palácio, Poderia. um berço de ouro. Para a época, poderia ter escolhido. Poderia, mas só que ele não escolheu. Não escolheu. Ele escolheu a humildade e a privação. Ele comia se as pessoas tivessem comida. Se não tivesse, ele não comia também. Beleza, né? Então foi assim que ele seguiu o caminho dele. Foi assim que ele pegou a cruz dele e conseguiu carregar. E nós já estamos quase finalizando, né, Madeira? Não, ainda falta 8 minutos. 8 minutos? 9 minutos. Isso, 9. 9, 8 tá tranquilo. Bom, próxima pergunta então. Então vamos à próxima. Por que algumas pessoas aceitam com paciência os reveses da vida e outras não? A gente tem visto isso. Tem? As pessoas vivem sendo a mesma dor. Ela sabe lidar com aquela situação. Ela aceita aquela situação, enquanto o outro vive a mesma coisa, vive revoltado. A dor dela sempre é maior. Exato, isso demonstra uma questão de Aí se encontra com a egoísmo, gente, né? A dor sempre é maior. É uma questão de egoísmo das pessoas. Mas todo mundo está ganhando, digamos, tá ganhando salário mínimo. Parece que o salário mínimo dela, o poder aquisitivo dela é menor que o teu. Sempre é o menor, sempre é mais pesado que o teu. Exato, exatamente. Uma questão que a pessoa vai ter muitas encarnações para aprender que a vida ela deve ser vivida e olhada para os lados. E não simplesmente botar uns tapumes dos olhos e olhar somente para frente. Você está sendo egoísta nesse contexto. Por menor que seja o teu poder aquisitivo, você está sendo egoísta. E muitas vezes tu precisa aprender que tu precisa dividir com outras pessoas. Né? Eu faço atendimentos fraternos lá na Casa Espírita, todas as quartas-feiras de tarde, mediante marcação por telefone. Né? Certo. E às vezes tem 3, 4 pessoas para atender. E aí chega uma delas lá que começa a me contar os problemas que ela tem, desde que ela nasceu. E aí ela começa a falar. Aí eu digo para ela, olha, nós temos 1 hora para a gente conversar. Não vai levar isso. Aí eu levo 3 horas com a pessoa. Tem mais gente esperando. Não, mas só um pouquinho que eu já vou terminar. E aí mais meia hora. E assim a gente vai indo. Às vezes eu chego a levar 4 horas conversando com uma pessoa. Uma única pessoa. Porque o contexto dela é esse. Os problemas dela são sempre maiores do que os outros. Muito maiores do que os outros. Ela sofre mais do que todo mundo. Tá, mas qual é a doença que tu tem? Não tenho doença nenhuma. Mas eu sofro mais que as outras pessoas. E aí eu fico pensando, e o que ele deixa para as pessoas que têm câncer? O que ele deixa para as pessoas que estão sofrendo a dor material e a dor moral simultaneamente? O que ele deixa para as outras pessoas? Mas só que, em verdade, ele não conseguiu perceber que essas outras pessoas existem ao redor dele. Que essas outras pessoas existem dentro de um contexto que ele está inserido também. E, obviamente, que ele não aprendeu essa lição nessa vida e vai ter que passar por uma outra fase na qual ele terá direito ao aprendizado. Isso nos traz, me faz assim, me recordar as leituras que eu fiz sobre a vida e a obra de Chico Xavier. Sim. Chico Xavier ele falou uma coisa muito interessante. Né? E o Chico Xavier, para quem sabe, o Chico Xavier ajudou e continua ajudando através da sua obra, do seu trabalho, milhões e milhões de pessoas, não só no Brasil como no mundo todo. Então o Chico Xavier, ele dizia que grande parte das pessoas que lhe procuravam, grande parte, falou assim que se não era a totalidade das pessoas que lhe procuravam, nunca passaram fome, nunca tiveram problema de comprar remédio, nunca tiveram necessidade nenhuma com as questões materiais, eram as pessoas que mais lhe procuravam. A gente o Chico já falava isso. Aí ele dizia, não, vocês estão achando que são aquelas pessoas que moram nas favelas? Não, as que mais me procuram são aquelas que nunca passaram necessidades. São as que mais me procuravam. Interessante, né? Interessante isso. Porque as pessoas queriam saber, mas por que eu estou sofrendo, Chico? Por que eu estou passando por isso, Chico? E a ideia toda está centrada nisso, né? Não é uma ideia de sofrimento, é uma ideia de aprendizagem. É aprendizado. Se tu alterar, eu, por exemplo, nos grupos de estudo que eu trabalho, eu sempre escrevo lá a questão da punição e risco em cima, que não existe punição. Para nós não existe punição. Existe sim processos de aprendizagem. Olha só que já aliviou muito o peso que a gente estava carregando antes, né? E se isso aliviou, vai fazer com que o nosso contexto esteja mais leve. E aí é que entra a frase de Jesus Cristo com relação à questão do jugo. O jugo dele era leve. Por que o jugo dele era leve?
ele não tinha orgulho, não tinha vaidade, Vaidade. e ele carregou com naturalidade, né? Como se fosse uma coisa simples de carregar. Agora, para nós, não. Para nós, a gente bota aquele jugo, mesmo que seja um peso que tenha... Mesmo que seja mínimo, vai ser sempre pesado. É que nem um exemplo, aquele da cruz, né? Eu tenho uma mensagem da internet, do Facebook, até eu publiquei, vou ver se eu acho de novo, vou publicar novamente. Que havia várias pessoas carregando cada uma as suas cruzes. Cada um carregava a sua cruz. Aí, um dado momento lá, o seu Luiz parou no meio do caminho e reclamou: Deus, essa minha cruz está muito pesada, não tem como cortar ela um pouquinho? Aí Deus lá cortou 1 metro da cruz dele, ficou bem mais leve, né? Aí ele está carregando lá, não, mas a cruz continua pesada, Deus. Dá para cortar mais um pouquinho? Deus cortou. Mais 1 metro, 2 metros faltando. E aí chegaram na beira de um abismo, onde todas as pessoas colocavam a sua cruz e servia como ponte. Como ponte para ultrapassar, para o outro lado. Para o outro lado. Exato. E ele foi ultrapassar e faltava 2 metros na cruz dele. E aí, a mensagem embutida, que cada um carrega a cruz do tamanho e do peso certo para a sua existência. E naquele exato momento, naquele exato instante, está pesando de forma adequada para cada um carregar a sua. Tem cruzes que eu confesso que eu não teria coragem de carregar. Eu não carregaria essa cruz. Pensando comigo mesmo, né? Certo. Mas essa cruz não é minha, essa cruz é dele. É do meu irmão. Então a gente tem que deixar que cada um carregue a sua cruz. A gente pode ajudar, auxiliar. Sim, isso aí sempre. Sempre estou de braço estendido para auxiliar as pessoas dentro daquilo que é possível. Mas nós não vamos carregar a cruz dele. Não carrego cruz de ninguém. Já aviso, E assim Jesus faz conosco. E assim? Ele nos alivia, nos ajuda, mas cabe a nós carregar a nossa cruz. Exatamente, o fardo é leve. Como podemos conseguir a libertação dos nossos sofrimentos, das nossas aflições? Aquelas pessoas que estão nos assistindo e muitas vezes até se perguntando, gostando até de perguntar: Luiz, como é que eu faço, Luiz? Olha, para a gente se libertar desses sofrimentos que a gente está neste momento e que não passa por alguma dificuldade, por algum sofrimento, por alguma aflição. Como fazer? Olha, não existe receita pronta. Se existisse receita pronta, eu confesso para vocês que eu seria dono dela e não dividiria com ninguém, com certeza. Mas a mais imediata que tem é parar de olhar para a parede. Pare de olhar para a parede, não olhe para o problema, olhe para a solução desse problema. Olha, se eu tivesse estudado, hoje eu teria uma pessoa bem melhor hoje em dia. Eu teria uma vida bem melhor, mas eu não quis estudar porque eu era orgulhoso e eu não quis estudar. Beleza, então propicia para os teus filhos a possibilidade deles estudarem. É uma forma de tu corrigir e compensar o teu problema. E muitas vezes tu é obrigado a voltar a estudar. Mas eu já estou velho. Não faz mal, volta a estudar. Vai para o Mobral, vai para o EJA. Hoje em dia é EJA, né? Vai para o EJA. Faz o teu 2º grau, completa o teu 2º. Não, mas eu vou fazer mesmo, porque eu vou servir de exemplo para meus filhos e eles vão se motivar também. Vai e estuda e faz as tuas conquistas. E assim se dá em todos os cantos da vida, em todos os problemas que a gente vivencia. Mas eu vivencio um problema extremado com meu marido me bate, ele chega em casa bêbado, me bate, e eu não tenho como sair dessa condição. Existe a Lei Maria da Penha que protege a todas as mulheres. Basta uma ligação para o 190 ou 153, né? 153. 153, é isso, Basta uma ligação e já está resolvido o problema. A polícia chega lá, faz lá um termo circunstanciado e, ao mesmo tempo, já pede uma medida protetiva. Pronto, já te libertou dele. Mas eu gosto dele. Bom, aí já é outro problema. Se tu gosta dele, então tu tem que se submeter, tem que tomar consciência que a tua vida vai ser essa e tens que tomar consciência que tu precisa te libertar disso. A gente não pode ficar em uma relação que nos cause tanto dano. E mais um exemplo. Um exemplo que eu lembrei agora. Durante um tempo eu trabalhei numa outra sociedade espírita e teve uma época que apareceu um espírito lá e ele dizia que o nome dele era Paciência. Paciência? Meu nome é Paciência. Eu sou um espírito feminino, assim, assim, assim. Aí ele começou a relatar as existências pretéritas dele do tempo que ele era homem aqui no Ocidente. Ele era extremamente abusivo, ele abusava da esposa, das filhas, ele batia nas filhas, exigia subordinação extrema. E aí ele desencarnou e reencarnou como menina num país islâmico. O ímpeto dele continuava o mesmo. Ele era uma mulher agora. E ele tentou fazer com que o ímpeto dele se
se referenciasse lá no meio. E lá no Islã, coisa bem diferente daqui. E ele começou a tomar nos dedos e começou a apanhar e começou a sofrer as consequências. E que tu vai casar? Não, não vou casar. Vai casar. Vai casar. E foi, casou. Ele passou por 3, 4 encarnações que despertaram nele o sentido da paciência. E isso fez com que ele adotasse o nome e a postura de um espírito mais paciencioso. Ele começou a ficar mais tranquilo, ele começou a ficar mais... não quero dizer submisso, mas ele começou a entender mais como funcionavam as leis da vida ali. Tanto é que quando ele retornou para o Ocidente, ele teve a possibilidade de reencarnar como homem novamente, ele optou pelo sexo feminino. Interessante, né? Um cara que era todo machão, que batia, fazia, acontecia, daqui a pouco ele assumiu a identidade feminina e adotou o nome de paciência, porque era esse o nome dele, ele havia aprendido muito bem a lição dele. Passou por um processo de dor? Passou. Ele sofreu muito? Passou, mas ele conseguiu aprender. E isso é o que importa na vida. E isso importa na vida de todos nós. Todos nós precisamos passar por esse processo de aprendizagem em alguns instantes. Luiz Gonzaga, falar em aprendizado, né? Quanto de aprendizado tu nos trouxe hoje, de esclarecimento, de informações, nos trouxe também o consolo e o conforto a nós todos, com as tuas palavras, com os teus conhecimentos. Queremos assim lhe agradecer profundamente em nome de toda a nossa equipe. Nosso muito obrigado, Luiz. Nosso muito obrigado. Pois não. Posso falar rapidinho, que eu queria falar só para finalizar minha fala? Era sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele trilhou uma trilha torturosa, com ele carregando aquela cruz pesada, aquela coroa de espinhos e os xingamentos todos na vida. Ele passou por isso, mas ele sabia que aquele processo iria se finalizar. Ele sabia que aquilo teria um fim. Ele passou com muita tranquilidade, com muita calma. Assim como nós passamos por vários problemas, os mais diversos da vida. Muitas pessoas estão pensando em finalizar suas existências, sair da sua existência, fugir da sua existência. Mantenham a calma, tenham fé, lembrem de Jesus, lembrem dele carregando a cruz dele. Vejam muitos filmes, hoje em dia a gente assiste tudo de graça no YouTube. Assistam alguns filmes sobre Jesus Cristo e vejam o processo de dor e sofrimento pelo qual ele passou e vocês adquirirão forças para vencer todas essas dificuldades. Tá bem? Fiquem com Deus, fiquem com Jesus Cristo e continuamos sempre, nunca desistindo e no aprendizado sempre. Muito obrigado. Tá? Nós que agradecemos muito essa brilhante presença do nosso amigo Luiz Gonzaga. Estamos chegando ao término do nosso programa. Queremos agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor-presidente Jorge Malião, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribes, o nosso competente técnico Sidney Coeixo. Agradecer também a presidente da Liga Espírita Pelotense, a sua diretoria, a senhora Fernanda Farias. Agradecemos também toda a nossa área de comunicação social Espírita da Liga Espírita Pelotense, o nosso competente técnico de transmissão, Cláudio Leão, e a você, amigo e amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde, nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenha assim, um final de sexta-feira maravilhosa, aquele final de semana cheio de alegria, de saúde, de amor, mas também com muito trabalho no bem, com muito aprendizado. Fique em paz e que Deus nos abençoe.